Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, glória a Deus. É muito bom estarmos na presença do Senhor, é muito bom estarmos aqui neste culto fé, culto onde o Senhor preparou esse tempo, esse momento, preparou também a cada um dos irmãos para nós estarmos juntos, para sermos edificados, fortalecidos no poder do nome de Jesus. Eu creio que essa noite é uma noite onde o Senhor nos trouxe a um lugar de refrigério, a um lugar de fortalecimento. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus, porque todas as vezes que nós estamos na presença do Senhor, todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor, Deus, Ele tem um momento especial nas nossas vidas. Ele nos abraça, nos acolhe, ouve o nosso choro, não é verdade? As nossas lamentações, mas Ele também nos fortalece, nos capacita, nos coloca de pé e fala assim: vai filho, tem muito o que fazer ainda, seja fortalecido no poder do meu Espírito. Quantos creem nisto? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e quando o pastor João disse que esse mês nós teríamos um tema para todo o mês, para trabalharmos durante todo o mês, ele disse que nós iríamos falar, nós iríamos ministrar no culto fé, sobre descanso em Deus. E eu comecei a orar, comecei a falar com o Senhor, comecei a pedir ao Senhor um direcionamento, e Deus me deu este tema: aprenda a descansar em Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Irmãos, falar em descanso, em descansar no Senhor, nós até ouvimos muitas vezes. Quantos aqui já ouviram falar em descansar no Senhor? Mas muitas vezes o Espírito Santo, Deus ministrou ao meu coração que nós sabemos disso, mas nós não sabemos o porquê e nem como fazer. Porque dependendo da situação que nós estamos vivendo, nós estamos a viver, se torna difícil descansar. Se torna difícil parar e entender como que eu vou descansar, Senhor, na hora da aflição. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantas preocupações, como que eu vou parar, Senhor? Ou até mesmo, por que eu vou parar, se eu preciso fazer tantas coisas? E nós falamos durante esse tempo, esses dias, mais taxativo essa semana, esse final de semana, que nós encerramos o primeiro semestre de 2024. Você pode glorificar o nome do Senhor? Não é bom, não é maravilhoso, não é uma vitória? Quantos aqui estão felizes porque conseguiram vencer o primeiro semestre? Glória a Deus, aleluia! Irmãos, eu fiquei também muito feliz, mas quando eu estava lendo a palavra de Deus, quando eu estava orando ao Senhor, e eu fiquei a pensar assim: Senhor, eu estou muito feliz porque nós vencemos o primeiro semestre, e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: mas já começou o segundo semestre. Hoje é o primeiro culto do segundo semestre de 2024, irmãos. Olha que maravilha. E às vezes nós deparamos com essa situação de que nós pensamos assim: eu estou feliz porque eu venci o primeiro semestre, ou eu estou feliz porque eu estou começando o segundo semestre? E eu fiquei pensando, o Espírito Santo de Deus me fez essa pergunta. E como a maioria de nós, eu falei assim: os dois, Senhor. Os dois. E imediatamente o Senhor falou assim comigo, assim: se você fosse escrever os dois, o que você escreveria primeiro? É aquilo que te motiva. E eu fiquei pensando, irmãos, na verdade essa resposta depende muito do nosso estado, da nossa situação, do momento em que nós estamos vivendo. Isso depende muito do nosso estado físico, do nosso estado emocional, do nosso estado espiritual. Porque muitos podem ter falado assim: ai, graças a Deus venci o primeiro semestre. Mas do outro lado, alguns poderiam estar falando assim: começando mais um semestre, glória a Deus, não é verdade? Mas isso vai depender do estado que nós estamos,
da situação que nós estamos vivendo. Depende muito daquilo que nós estamos a viver no momento. Depende muito das forças que nós temos neste momento. E esta alegria, motivação, vai depender muito daquilo que eu vivo, de como eu estou. E muitas vezes nós estamos deparando com pessoas cansadas, pessoas desanimadas, pessoas sem forças. E se nós formos olhar o cenário que nós estamos vivendo nesses dias, eu estou ouvindo muitas pessoas falar no período de férias. Julho chegou, período de férias. Julho e agosto aqui são férias. Então, nas férias escolares, então, já tem criança, já tem adolescente, já tem pessoas que estudam, falam assim, não, eu já estou de férias. Ou seja, eu já terminei o ano. Agora eu posso entrar em férias. Aí já tem outros preparando assim, não, minhas férias é só em agosto. Talvez você já está pensando como tirar as férias. E eu faço uma pergunta, não precisa responder. Se todos nós tirássemos férias amanhã, 30 dias de férias, qual seria a motivação das suas férias? Você ia falar assim, chegou no tempo certo que eu estou muito esgotado. Ou você iria pensar assim, que bom que eu vou descansar porque eu quero entrar o segundo semestre, o agosto ou setembro cheio de energia, cheio de força. Como você estaria se você conseguisse essas férias de 30 dias? Então nós precisamos pensar que nós precisamos aprender a descansar. Sabe por quê? Porque nem sempre férias é momento de descanso. Eu quero declarar, eu quero profetizar na sua vida as férias maravilhosas. Você recebe? Você glorifica o nome do Senhor? Férias num lugar maravilhoso, num lugar tranquilo, no lugar que você sonha, não só para você, mas para a família toda, amém? Mas só que descansar no Senhor não significa ter férias. Descansar no Senhor, você precisa aprender o que é descansar. Porque muitas pessoas tiram férias em lugares maravilhosos, lugares do sonho, mas quando eles retornam cansados, desesperados, aflitos, porque eles pensam assim, voltei para a mesma situação, e o problema está aqui, e a situação que me cansou o ano todo não foi resolvido. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não sabemos o que é descansar no Senhor. Hoje muitas notícias, muitos estudiosos falam que nós estamos vivendo um esgotamento físico, mental e espiritual. Eles estão até intitulando a nossa sociedade de uma sociedade cansada, de uma geração sem energia, sem força, sem ânimo, porque nós estamos sempre abatidos pelo cansaço. Mas eu quero declarar nesta noite que existe aqui alguém que vai revigorar as suas forças e você vai sair daqui cheio da presença do Senhor, porque o que faz diferença na nossa vida não são as férias, mas o que vai fazer diferença na nossa vida é a presença de Deus em cada um de nós. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia no Salmo de número 91. É por isso que nós precisamos aprender a descansar no Senhor, porque simplesmente pensar que nós temos ou precisamos de descansar não é o suficiente, se nós não tivermos consciência, se nós não entendermos, se nós não colocarmos em prática como descansar de forma correta na presença do Senhor. E eu vou ler apenas 2 versículos, esse é um salmo muito conhecido, o Salmo de número 91, nos versos 1 e 2, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, e diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Amém? É assim mesmo que está escrito aí? Vamos repetir?
O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E ainda diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gosto muito deste texto, eu gosto muito destes salmos, porque por mais que a gente já ouviu e já viu Bíblias abertas nestes salmos, em muitas casas, eu que sou do interior, sou aqui é zona rural lá no Brasil, bem interior, várias casas que a gente vai, está lá aberta a Bíblia, no Salmo de número 91. E há muito tempo eu aprendi que o porquê que essas Bíblias, essas pessoas abrem e deixam abertas a Bíblia no Salmo de número 91. Porque eles aprenderam que o Salmo de número 91 é o Salmo da proteção. Então aquilo significa uma forma de amuleto de proteção. Por mais que nunca abriram outros textos da Bíblia ou deixaram ali, eles pensam que só abrir a Bíblia no Salmo 91 é o suficiente para dar proteção. Mas na verdade, aquilo ali não está fazendo diferença nenhuma na vida das pessoas. Porque o que faz a diferença não é a Bíblia aberta no Salmo de número 91, mas é o Salmo 91 dentro de cada um de nós, dentro da minha vida e dentro da sua vida. A diferença é viver o Salmo de número 91 e conhecer aquele que a Bíblia diz que é o Altíssimo. Porque aqui o Salmo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora lá, aquele que vive lá. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor quando nós aprendemos a viver na presença de Deus o tempo todo. É a presença de Deus que faz com que a gente entenda esse salmo. Fala, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Quem está lá, quem está na presença, quem está morando lá, quem está lá junto com o Senhor, ele aproveita, ele experimenta um descanso que nenhuma pessoa consegue entender, porque ele sabe que ele está sendo protegido sim, mas ele sabe também que não apenas a proteção, mas ele sabe que o Altíssimo sustenta a gente em qualquer situação. Este salmo foi lido por muitas vezes no tempo do Antigo Testamento, porque eles entendiam que no momento de aflição, no momento de guerra, no momento de turbulência, eles tinham que declarar, eles tinham que orar esse salmo, para que eles pudessem aprender, não apenas a decorar esse salmo, mas eles precisavam viver este salmo na hora das dificuldades. Se nós lermos todo o Salmo de número 91, e você já leu o Salmo de número 91 todinho, você, como eu, falaria assim: eu quero experimentar todas essas bênçãos, as consequências de uma pessoa que mora no esconderijo do Altíssimo. Quem aqui já pensou nisso? Não é verdade? Porque são muitas bênçãos. Então, quando nós somos envolvidos na presença do Senhor, nós experimentamos todas essas bênçãos. E quando nós experimentamos essas bênçãos, com certeza nós descansamos no Senhor. Nós ficamos descansados. Porque aqui tem bênção de todas as áreas, de todas as formas. Mas nós não podemos viver apenas a consequência e viver somente as bênçãos, mas nós temos que viver na presença de Deus, porque é através dele, somente por ele, nós aprendemos a descansar. Não sei como você entrou aqui, ou a forma que está a sua situação, seja ela física, emocional ou espiritual, mas eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite
O Altíssimo está neste lugar, o Altíssimo está aqui nesta noite. Você veio para buscar descanso e Ele está renovando as suas forças, Ele está te dando descanso, porque Ele é a fonte do descanso. Nele nós podemos descansar de tudo e qualquer situação. Se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor, meu irmão, porque Ele é um Deus que nos dá o descanso verdadeiro. É muito bom ir para as férias, é muito bom viajar, é muito bom ir para lugares bonitos, maravilhosos, mas é melhor ainda estarmos na presença do Senhor, porque na presença dEle nós somos renovados, nós somos restaurados, nós somos fortalecidos, nós somos cheios da presença dEle, e quem é cheio da presença do Espírito Santo não anda cansado. Sabiam disso? Quem é cheio do Espírito Santo não anda cansado. Pelo contrário, ele anda mais motivado ainda. Ele anda buscando, ele anda querendo, ele anda falando com o Senhor: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero fazer mais na Tua obra, eu quero trabalhar mais para o Senhor. E a gente olha para a pessoa e fala assim: você não cansa não? Eu até canso, mas o Espírito que está dentro de mim me renova, me fortalece, e eu estou sempre descansado, porque dentro de mim está a fonte do descanso. O descanso não é externo não, irmão. O descanso ele tem que ser interno. Nós temos que viver com a presença de Deus dentro de nós. E quando nós temos a presença de Deus dentro de nós, nós não podemos viver cansados. Nós não podemos viver cansados. E nós precisamos aprender a descansar, irmãos. Nós precisamos aprender, porque o nosso Deus, Ele é a fonte, Ele é o Criador do descanso. E nós temos que aprender a viver este descanso em Deus. Fala para o seu irmão assim: você precisa aprender a descansar no Senhor. Agora fala para ele assim: você sabe o porquê? Não é porque você está cansado. Que isso, pastor? Eu tenho que aprender a descansar, não é porque eu estou cansado? Não, não é porque você está cansado, porque foi Deus quem criou o descanso. Não depende de mim, não depende de você, não é por mim, não é por você, é por Ele. Foi Ele que criou o descanso e nos presenteou com Ele. Ele é a fonte do descanso. Então eu preciso aprender a descansar, porque foi Deus que criou o descanso. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 1 e 3 a 3, diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus criou o descanso antes de criar o trabalho. Você sabia disso? Deus criou o descanso antes de criar o trabalho. Se eu canso porque eu trabalho, o descanso vem antes do trabalho. É por isso que os povos do Antigo Testamento, eles entendiam o que era descansar. Eles sabiam que o descanso, a palavra descansa no hebraico é Shabat, que significa descansar. Mas qual o significado, qual o entendimento, qual a compreensão dessa palavra para os povos do Antigo Testamento? Não é simplesmente uma palavra isolada. Descansar, então eu tenho que descansar, eu sou obrigado a descansar. Não, eles entendiam que descansar é desconectar das nossas atividades rotineiras. E eles se desconectavam das atividades rotineiras para se conectar ao Deus vivo e poderoso, que é a fonte do descanso. Então eles paravam tudo para adorar o Senhor, para estar na presença do Senhor. Porque em quantas vezes, irmãos, nós paramos simplesmente para descansar e deixamos de fazer tudo, mas também não conectamos com Deus. Nós não entramos na presença do Senhor. Isso não é descanso, isso não é Shabat,
Isso não é a essência da palavra, quando nós simplesmente paramos e deixamos de fazer porque nós estamos cansados. Só há descanso quando nós paramos de fazer as coisas para nos conectar com Deus. Isso é o verdadeiro descanso. Então, descansar, irmãos, é muito mais do que parar de fazer as coisas. Descansar é se aproximar de Deus. É por isso que nós precisamos aprender a descansar, porque não há descanso sem nos aproximarmos de Deus. Você pode parar tudo, você pode estar num lugar maravilhoso, você pode estar num lugar lindo com a sua família, mas se você não estiver conectado com Deus, sinto muito te dizer, mas você não vai conseguir descansar. Talvez você vai chegar muito mais cansado do que você foi, porque as atividades físicas, até no momento de lazer, cansam, mas quando você está na presença do Senhor, irmão, suas forças são renovadas, independente do lugar que você está, porque a presença de Deus é suficiente para renovar a minha vida e renovar a sua vida. O descanso vem antes do trabalho, foi criação de Deus. Se você só descansa depois que você está cansado, você está errado. Você não está fazendo a coisa certa. Você precisa parar. Você precisa desconectar das coisas do mundo e ligar nas coisas do céu, buscar a presença do Senhor, buscar o Espírito Santo de Deus. Isso é verdadeiramente descansar. E nós precisamos, irmãos, descansar. Nós precisamos aprender a descansar. Primeiro, porque foi Deus que criou o descanso. Agora veja bem, Deus só não criou o descanso antes do trabalho. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus quer nos ver descansado. Fala para o seu irmão assim, Deus quer te ver descansado. Aí ele vai dar um sorriso, que bom, né? Mas você sabe para quê? Para ele te dar uma missão nova. Porque Deus não vai te dar uma missão você cansado, Ele não quer isso. Ele quer que você seja fortalecido, revigorado, renovado, disposto, bem disposto, descansado, porque Deus tem sempre uma missão nova, uma missão nova para você. Ele quer que você continue a fazer a obra dele, mas Ele precisa que você esteja descansado. É por isso que nós não podemos esperar cansar. Nós precisamos buscar o descanso para termos força suficiente para continuar. Olha o que o Senhor fez com Elias. 1 Reis capítulo 19, verso 15 e 16. Quando ele fala assim para ele: e o Senhor lhe disse: volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, também unge a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus tinha uma missão especial para Elias, mas antes disso acontecer, ele enfrentou os profetas de Baal, ele foi ameaçado, ele correu para o deserto, e lá no deserto, o que aconteceu com ele, irmãos? A Bíblia fala que apareceu um pé de zimbro lá, e uma sombra, ele deitou debaixo daquele pé de zimbro para descansar. Deus providenciou um pé de zimbro para que ele pudesse descansar, meu irmão. No meio do deserto, no meio da aflição, no meio da correria, mesmo com medo, mesmo pensando que ia morrer, mas Deus providenciou um pé de zimbro. E eu quero dizer para você nesta noite, você está debaixo desta sombra, deste pé de zimbro hoje. Deus te trouxe aqui para te dar descanso. Você está no lugar, na sombra do Altíssimo. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia.
E lá debaixo daquele pé de zimbro, a Bíblia fala no capítulo 19, que não apenas deu descanso, mas ele enviou um anjo ali, e deu alimento, deu comida, deu bebida para Elias, para que ele pudesse ser fortalecido. E eu quero declarar sobre a sua vida, que há uma unção de fortalecimento para você aqui hoje. Deus está te alimentando, Deus está te fortalecendo aqui, porque há descanso no Senhor. Mas quando nós descansamos no Senhor, Ele também nos alimenta, Ele também nos fortalece, Ele também nos capacita, Ele nos dá força para continuar. Deus não deu apenas a missão, não falou com ele: você vai ungir 2 reis e 1 profeta. Mas ele falou assim: eu vou te fortalecer. Eu quero que você esteja descansado, eu quero que você esteja fortalecido. É por isso que nós precisamos estar na presença do Senhor, é por isso que nós precisamos estar descansados, porque nós precisamos aprender, porque Deus tem sempre uma missão para mim e para você, uma missão nova. Quantos aqui podem declarar que estão prontos para uma missão nova de Deus? Amém? Então Deus está te dando um renovo, está te descansando hoje, meu irmão. Deus está te dando forças novas hoje. Abra sua mão e receba agora. Deus está te dando força hoje, Deus está te dando descanso hoje, porque Ele tem para realizar na sua vida é muito grande, e como é grande aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, e através da sua vida, você precisa ser descansado nele, você precisa estar descansado nele. Por que nós temos que aprender? Porque foi Deus que criou o descanso, porque Deus tem uma missão nova para mim e para você, mas também porque pessoa cansada produz pouco. Pessoa cansada produz pouco. Em João capítulo 15, verso 1 e 2 diz assim, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara que está em mim, que não dá fruto, Ele atira, e limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto. Deus quer te ver frutificar, meu irmão. Deus quer te ver frutificar. Fala para o seu irmão assim: Deus quer ver frutos em você. Deus quer fazer você frutificar. Antes, irmão, nós precisamos entender que Deus, Ele quer nos ver cada vez mais fortalecidos nele, mais focados nele, mais agarrados nele, mais próximo da videira. E tudo isso, nós só conseguimos fortalecidos nele, agarrados nele, frutificando nele. Então quem está na videira, está sempre descansado e pronto para dar muito fruto, amém? Sim ou não? Quem está na presença dele, quem está agarrado nele, fala assim: pode me usar, Senhor, eu estou pronto, eu estou em paz, eu estou renovado, eu estou em condições, pode falar o que eu tenho que fazer, eis-me aqui, Senhor. Mas você nunca vai ver uma pessoa cansada, aflita, falar eis-me aqui. Ele vai sempre falar assim: eu não aguento mais, eu estou cansado, eu preciso renovar as minhas forças primeiro, eu não tenho condições. Mas aquele que está agarrado em Jesus, firmado na videira, está sempre em condições para frutificar, amém, irmãos? E também, além de Deus ter criado o descanso, Deus tem uma missão nova para mim e para você. Pessoa cansada produz pouco. Quero, através da palavra de Deus, falar com você que Deus tem uma bênção para te entregar enquanto você descansa. Quem toma posse dessa palavra? Por que eu tenho que descansar, pastor? Porque enquanto Deus descansa, Deus vai trazer uma bênção e vai te entregar. Mas você precisa descansar nele, você precisa confiar nele. Não é a sua força, não é a sua capacitação, não é aquilo que eu posso fazer, aquilo que você pode fazer, aquilo que o outro pode fazer. Quem descansa no Senhor, confia nele, espera nele. Tá, irmãos? Tem homem casado aqui? Tem homem casado aqui? Glória a Deus. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 21,
que Deus, Ele viu o homem e fez o homem adormecer, fez o homem repousar, fez o homem dormir. E eu gosto muito das versões que falam assim: foi um sono pesado, foi um sono profundo. Por que precisava ser um sono pesado e um sono profundo? Porque se você ler os versículos anteriores, o homem estava muito ativo, estava fazendo muitas coisas, estava colocando nome nos animais, e ele estava trabalhando, ele estava fazendo. Eu creio que aqui nesse momento Deus viu algo no Adão, que é algo muito peculiar a todos os homens: o senso de responsabilidade. Muitas vezes, e na maioria das vezes, nós trabalhamos muito, sabe por quê? Porque pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande, não é verdade? Nós temos que fazer, nós temos que produzir, nós não podemos parar, nós temos uma responsabilidade em casa, nós temos uma responsabilidade na igreja, nós temos uma responsabilidade social, e eu não posso parar. Quantos homens já pensaram assim? Não é verdade? Nós pensamos. Aí Deus olha para aquele homem muito responsável, muito ativo. Eu creio que Deus olhou e falou assim: ele não entendeu o segredo do descanso, ele está muito ativo. E Deus colocou um sono profundo nele, naquele homem que estava ativo, fazendo muitas coisas, ensinando o homem a descansar, a confiar no Senhor, a ter um sono profundo na presença do Senhor, porque foi Deus que fez Adão dormir. Foi Deus que fez Adão descansar. Foi Deus que fez Adão parar. Deus faz a gente parar. Sabiam disso? Deus faz a gente descansar. Eu conheço muitas pessoas que foram paradas pelo próprio Deus. Por mais que você seja muito responsável, por mais que a sua intenção seja excelente, você precisa descansar, você precisa parar, porque enquanto você descansa, enquanto você dorme, Adão, eu vou te abençoar. Sabe por que o sono era profundo? Porque a bênção era grande demais. Ele fez uma esposa, ele fez a esposa para ele. As mulheres podem glorificar o nome do Senhor, aleluia. Foi uma bênção maravilhosa. Deus fez a mulher da costela, mas o homem precisava dormir. O homem precisava descansar. Por isso que enquanto nós dormimos, Deus vem e traz uma bênção. E a palavra já diz isso. Adão foi abençoado com a sua esposa, com Eva. Então nós precisamos descansar, porque é Deus que sustenta, é Deus que faz por nós. Eu aprendo também que em Gênesis capítulo 28, do verso 10 ao verso 13, quando fala ali da luta, da guerra entre Jacó e Esaú, a Bíblia fala que Jacó fugiu. Ele foi para o deserto, ele foi correndo, ele estava com medo de morrer. O irmão dele, Esaú, estava tão nervoso, estava tão bravo com ele, que ele fugiu. Medo de morrer, medo de enfrentar a situação. E a Bíblia fala que Jacó chega em determinado lugar no deserto, ele olha ali um travesseiro muito especial, ele vê uma pedra, e ele pega aquela pedra, coloca ali no canto, e descansa, e dorme, mesmo aflito, mesmo fugitivo, mesmo passando por turbulência. E quando eu leio esse texto, eu não dormiria. Quem aqui dormiria sabendo que está sendo perseguido a ponto de morrer? Tem alguém que dormiria? Eu continuaria correndo. Mas Jacó, ele vê aquela pedra, busca aquela pedra, coloca aquela pedra, deita nela, dorme, e a Bíblia fala que ele repousou. Mesmo diante da aflição, mesmo no momento difícil. Mas a Bíblia também fala que Jacó, no momento em que ele dormia, enquanto ele dormia, Deus mostrou para ele, Deus deu uma revelação para ele, dos céus abertos.
e uma escada, e anjos subindo e descendo, enquanto ele dormia. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Enquanto nós descansamos em Deus, o céu se abre, Deus revela a glória dEle, Deus manifesta o poder dEle, para mim abençoar e para ti abençoar, mas nós precisamos dormir, descansar no Senhor, sabendo que Ele está agindo por nós. E quando ele vê a escada, anjos descendo e subindo, Deus fala com ele assim: está vendo essa terra que você está, Jacó? Que terra? A terra onde você está aflito, a terra onde você está passando dificuldade, a terra onde você está fugindo. Aí fala assim: essa terra onde tem a sua aflição, eu vou te dar ela como herança. Então você vai tomar posse dessa terra. Eu aprendo também, irmãos, que é no momento da nossa aflição que nós descansamos, é que Deus dá vitória e nos livra de qualquer situação. E aonde está a nossa aflição, vai ser também aonde Deus vai manifestar a glória dEle, a bênção dEle na minha vida e na sua vida, amém? Não sei qual aflição que você está vivendo, mas descansa no Senhor, se aproxime do Senhor, e no lugar da sua aflição, Ele vai te dar uma vitória. Mas você vai ter que aprender a descansar no momento da aflição. Descansar no Senhor. Descansar na presença dEle. E para nós encerrarmos, queridos, Isaías 40, verso 28 e 29 diz assim: não sabes ou não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa e nem se fadiga, mas Ele faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que criou o descanso, esse é o Deus que está aqui nesta noite. Fique de pé no seu lugar, meu irmão. Este é o Deus que quer nos ensinar a descansar verdadeiramente, a aprender como descansar nele, a viver coisas grandes nele, mas esperar tão somente nele. É Ele que nos descansa, é Ele que nos fortalece. Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração. Oh Senhor, olha o Senhor derramando essa chuva, essa brisa sobre este lugar, sobre este ambiente. Ele te trouxe aqui para te descansar, Ele te trouxe aqui para te renovar. Aleluia. Declare isso. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto. É nele, é somente nele. Pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é Receba o descanso do Senhor. Receba nesta noite o renovo do Senhor, das suas forças. Braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Irmãos, o verdadeiro descanso criado por Deus, nós só podemos ter em Jesus Cristo, somente nele. Talvez você já tentou se livrar de tantas coisas, de tantas aflições, buscando o descanso que você nunca encontrou.
porque você entra e sai de uma situação e está sempre sugando as suas forças, a sua energia, o seu tempo, as suas emoções. Mas eu quero te dizer, nesta noite, está aqui aquele que pode te dar o descanso verdadeiro, que é Jesus Cristo. E Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Somente em Jesus, somente em Deus. Talvez você nunca disse um sim para Jesus. Talvez você nunca disse: eu quero descansar nos braços do Senhor. Eu quero aprender verdadeiramente o que é descansar. Porque a minha vida toda foi aflição, foi correria. Eu sempre corri de alguma coisa e sempre procurei um descanso, mas nunca encontrei. Eu quero te fazer um convite nesta noite. Você que já tentou de tudo, correr para todos os lados, já tentou descansar, mas não consegue. Eu quero te fazer um convite para você se aproximar, para você se entregar, para você morar na sombra do Altíssimo e você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você nunca fez isso, sempre quis descansar, sempre quis algo novo, sempre quis experimentar, mas não sabia como. Eu quero te fazer esse convite. Tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? Tem alguém aqui nesta noite que veio e falou assim: eu preciso aprender a descansar no Senhor? Tem alguém aqui nessa noite? Esse é o primeiro convite que nós fazemos para você, com muito amor no coração, porque Deus tem um descanso para a sua alma, Deus tem um descanso para o seu corpo, Deus tem um descanso para você em todas as áreas da sua vida. Tem alguém que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Ou talvez você que entende que é em Deus que tem o descanso, mas você se afastou da presença do Senhor. Você já até experimentou esse lugar seguro, esse lugar abençoado, esse lugar de descanso, mas andou aí sem propósito, sem rumo, se afastou e aprendeu que longe da presença do Senhor é só correria e cansaço. Mas hoje você tem a oportunidade de voltar para a presença do Senhor, voltar para esse lugar de descanso. Tem alguém? Tem alguém que quer voltar para este lugar? Glória a Deus. Se não tem ninguém, irmãos, nós louvamos a Deus porque todos aqui já conhecem esse caminho, já conhecem esse lugar, já conhecem esse lugar de descanso. Mas eu quero também orar uma oração específica nesta noite. Você que está se sentindo esgotado física e psicologicamente, fala assim: eu estou esgotado, eu sinto que eu preciso de uma restauração. Deus quer te restaurar nesta noite, mesmo você sabendo que tem Jesus na sua vida, mas você está passando por uma situação que está sugando todas as suas forças, está te deixando sempre cansado ou cansada. Se você precisa desse descanso, saia do seu lugar e vem aqui que nós vamos orar por você. Deus vai trazer um descanso, um refrigério espiritual para a sua vida. Talvez você está preocupado demais com uma situação. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Aleluia! Oh, aleluia! Senhor, vai renovando agora, Senhor. Vai dando descanso agora, Senhor, para essas vidas. Leva eles, Senhor. Leva cada um deles, ó Pai, neste lugar, Senhor Jesus, onde só o Senhor pode levar, Senhor. Renova as forças agora, Senhor amado. Espírito Santo vai dando força agora àquele que não tem força. Espírito Santo vai restaurando agora, Deus, a força de cada um. Deus vai tirando essa preocupação.
Oh, Senhor, vai dando agora força, ó Pai querido, aquele que está cansado, aquele que não consegue ver, ó Pai querido. Rabaxere, mandara baixere, canta lá. Rabaxere, canta lá, baixere, canta lá, baixere. Rabaxere, mandara baixere, canta lá, baixere, mandara. Rabaxere, mandara baixere, mandara. Descansa, filha. Descansa, filha em mim. Descansa em mim. E você verá. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descanse. Rebaxere marabassure canta la baxere canta la baxere manai. Reba la baxere canta la baxere canta la baxai. Re xere mandare manachere canta la baxere canta la baxai. Descanse. 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 Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Vocês que estão aqui na frente, olhem para mim. Olhem para mim. Descansem no Senhor. Descansem no Senhor. Descansem no Senhor. Descansem no Senhor. E vocês verão o milagre acontecer. Vocês verão a bênção chegar na mão de vocês. Certa vez eu li uma frase que diz assim: o maior ato de fé é o saber descansar. Muitas vezes nós queremos, num ato de fé, agir. Mas eu li que o maior ato de fé é descansar e esperar Deus fazer. Nós, quando descansamos, nós confiamos e esperamos que Ele faça. Vocês estão preparados para descansar no Senhor? Fecha sua mão assim, fecha sua mão bem forte. Toma posse dessa vitória. Toma posse dessa vitória. Toma posse dessa palavra e descanse no Senhor. E vocês vão ver em breve o agir de Deus, o milagre de Deus chegando nas suas vidas. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. 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 Podem voltar para os lugares. Podem voltar para os seus lugares. Volte com a bênção e a vitória na mão. Amém? Glória a Deus. Quantos querem descansar no Senhor? Quantos querem viver descansados no Senhor? Então viva na presença dEle. Viva junto dEle, amém? Feche seus olhos, Pai querido e santo. Senhor, nós te louvamos por esta noite. Nós te louvamos, ó Pai, pela Tua presença, ó Pai querido, neste ambiente, ó Pai querido. Nós te louvamos porque aprendemos a descansar no Senhor. E quem aprende a descansar do Senhor, nunca sai da Tua presença, ó Pai querido. Porque grandes coisas o Senhor tem para as nossas vidas. E eu abençoo, Pai, o Teu povo. Pai, nesta noite, aqueles que estão presentes, aqueles que estão assistindo, ó Pai, através das plataformas digitais, que todos venham aprender a descansar no Senhor, e eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe, te guarde, brilhe sua face sobre ti.